Abramos a palavra de Deus. Esse texto a gente não projeta aqui na tela, para que nós possamos abrir a Bíblia. Mateus capítulo 6. Que bênção, né, meus irmãos? Que crianças preciosas. Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 15. Vamos ler de forma alternada, meus irmãos. Eu lerei os ímpares e os irmãos os pares. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vocês leram o 14, agora juntos o 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Oremos. Santo, eterno, majestoso, louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Imploramos que nessa hora tu fales conosco, tua palavra que foi lida, cremos ser ela viva, ser eficaz, toda ela inspirada pelo Senhor e mais cortante do que espada de dois gumes. Te imploramos, Senhor, que penetre profundamente no nosso ser, que instrua-nos nesta hora, que alimente nossa alma nesta hora, por amor do teu nome santo, é que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Adentramos na oração dominical. Para quem não sabe ainda, já foram 20 sermões, hoje é o sermão 21, desde o capítulo 5 de Mateus, e agora estamos mais ou menos na metade do capítulo 6. No título da minha Bíblia está a oração dominical, mas muitas vezes é chamada de oração do Pai Nosso. Nós já vimos que a declaração inicial desta oração, nosso Senhor inicia da seguinte maneira: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Domingo, no sermão retrasado, nós então falamos sobre isso, tem gravado lá no nosso canal do YouTube. Nós entramos então no último sermão, no domingo passado, na oração em si, nos pedidos em si. Nós já vimos que essas petições, elas são divididas em duas partes. Então, a oração do Pai Nosso é dividida em duas partes. Temos a primeira parte e a segunda parte. A primeira parte da oração, o foco é única e exclusivamente Deus. Pode passar. Primeira parte, ou a primeira metade da oração do Pai Nosso, ou da oração dominical, ou oração modelo, como eu a estou chamando, a primeira parte dela, o foco é só Deus. Nós veremos no futuro, nos próximos domingos, se o Senhor permitir, a segunda parte, e somente na segunda parte final,
é que nós vamos encontrar pedidos que têm a ver com as nossas necessidades pessoais. É uma oração modelo, meus irmãos. Nós precisamos entender o que está sendo ensinado aqui, para que nós a apliquemos em nossa vida, em nossas orações. Nosso Senhor acabara de dizer que a nossa religiosidade não é como a de outros, nós não oramos como os outros. Alguns que oram são hipócritas, oram para si mesmos, ou para ser vistos pelos homens, oram de si para si mesmo. Eles não estão falando com Deus, eles não estão se relacionando com Deus. O foco deles é o elogio das pessoas. Vocês também não são iguais àqueles pagãos que acham que pelo muito falar eles serão ouvidos. Então eles ficam repetindo, como dizia minha avó, igual uma traca velha. Fica repetindo, achando que vão ser ouvidos. Vocês não são assim. Sabe por que vocês não são assim? Porque a religiosidade de vocês, e naturalmente a oração, envolve relacionamento com Deus. A nossa religiosidade é diferente de qualquer outra. Quando nós esmolamos, quando damos a esmola, quando ofertamos, quando contribuímos, já vimos lá atrás, nós não fazemos isso para ser visto pelas pessoas, nem para ser visto por nós mesmos, porque esse ato religioso é um ato de relacionamento com Deus. Estou fazendo levando em conta o Senhor. É por isso que quando nós falamos aqui do ofertório, nós falamos quem veio preparado para devolver, porque já recebeu. Eu já me relaciono com o Senhor de tal maneira que eu já sou abençoado por Ele de tal maneira que eu vim aqui devolver. É uma devolução. Eu não vim pagar nada, eu não vim comprar nada. Eu tenho um relacionamento com o Deus Criador, providente, que me sustenta e me mantém vivo. As orações não são como os outros, porque a minha oração é um relacionamento com o Senhor, é proximidade com o Senhor, é intimidade com o Senhor. Por isso que vocês não oram como os outros, portanto, vocês viram como os outros oram, está nos versículos anteriores, portanto, vós orareis assim. E nesse relacionamento com Deus, e para que haja de fato um relacionamento com Deus, para que a minha oração expresse de fato um relacionamento com Deus, e não sejam apenas palavras soltas. Eu já orei hoje, eu nem lembro o que eu falei, mas eu já orei, já fiz a minha parte. Para que as minhas orações de fato revelem um relacionamento com o Senhor, eu primeiro preciso levar em conta o foco, o alvo é o Senhor. Se as minhas orações não têm esse foco, se elas não visam o Senhor, em primeiro lugar, pode passar. Nós temos duas partes. A primeira parte, Deus é o foco, tá? E nós vamos encontrar 3 petições nessa primeira parte. Então, você pega lá a oração do Pai Nosso, ou oração modelo, como eu estou chamando. A primeira parte dela, o foco é só Deus. E eu vou encontrar ali 3 pedidos. O primeiro pedido visa a glória de Deus. Nós já vimos semana passada. O segundo pedido, que é o de hoje, nós acabamos de ler. Na realidade, esse versículo foi eu. Santificado seja o teu nome, a glória de Deus. Venha o teu. É a segunda petição, que tem a ver com o foco sendo Deus. Venha o teu reino. É como se Jesus dissesse assim para os seus discípulos: vocês quando oram, vocês se relacionam com o Criador. Eu não tenho costume de dar tapa não, mas foi sem querer aqui. Não era dar um tapa não, é só um carinho de leve assim, um carinho mais forte. Vocês se relacionam com o Pai. E não tem jeito de se relacionar com o Pai se o coração de vocês não estiver envolvido. Tudo que o nosso Senhor está falando até aqui envolve o coração. Por isso que ser discípulo de Jesus é ser diferente.
nós somos diferentes. Nós não só fazemos diferentes, nós somos diferentes. E não é possível ser diferente se não houver um envolvimento de um coração diferente. É por isso que o nosso Senhor diz assim: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês não podem ver o reino dos céus. Mas como eu vou exceder os fariseus? Eles têm muitos mandamentos, eles têm muita obediência, eles têm muitos rituais. Eu não vou conseguir fazer mais do que ele. Não é para fazer mais do que ele, não é quantidade, é que vocês têm que ser. Quando Jesus diz assim: vocês têm que orar pedindo venha o teu reino, porque se vocês pedirem isso, se vocês desejarem isso, vocês estarão revelando algo precioso no coração de vocês, e vocês estarão se relacionando com o Senhor com seus lábios ao estarem orando, estarão com a mente de vocês envolvida na oração, e estarão com o coração de vocês também envolvido, porque ninguém pede venha o teu reino, ou ninguém deveria pedir venha o teu reino, se o coração não estiver envolvido. O que significa venha o teu reino? Duas questões. A primeira delas é: venha o teu reino consumado, a segunda vinda de Cristo, que vai ser terrível para aqueles que estiverem sem Cristo, mas o grande alento para aqueles que estão em Cristo. Rogar venha o teu reino é pedir pela consumação dos séculos o quanto antes. Venha, Senhor Jesus, venha por fim a toda dor, a toda tristeza, a toda injustiça, a toda corrupção. É isso que eu estou pedindo, venha o teu reino. É isso que eu desejo, é isso que eu espero, é isso que eu anseio. Se isso não está no meu coração, se eu não tenho esse anseio, eu não vou orar pedindo isso. E se eu não orar pedindo isso, se eu não demonstrar que isso é algo relevante na minha vida, a minha religiosidade não é tão diferente das dos demais. Eu não sou tão diferente assim dos outros, porque mais ninguém, a não ser os discípulos verdadeiros de Cristo, anseiam pela volta do Senhor. As pessoas, quando se deparam com problemas e dificuldades, elas acham que a resposta e a solução está simplesmente na política ou na economia, ou a resposta é humana, ou se ela for divina, é para agir imediatamente naquela situação. Senhor, tira esse juiz, muda esse governo. Qualquer um pede isso, qualquer um pede uma intervenção como essa, qualquer um pede emprego melhor, qualquer um pede, qualquer um quer saúde para os seus filhos, qualquer um quer um governo justo no seu país, qualquer um quer que uma economia seja pujante. Agora, quem dentre aquela multidão que estava seguindo Jesus quer que o reino venha? Pedro, na sua segunda carta, ele diz assim: nós, porém. Os outros não são assim. Nós, porém, segundo a sua promessa, nós somos o povo da promessa, o povo que espera pela promessa, o povo que anseia pelo cumprimento das promessas. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Pedro está escrevendo para a igreja que foi dispersa pela perseguição. Ele já no início da sua primeira carta, ele diz: aos crentes espalhados, dispersos pelas regiões. Estavam dispersos porque não estavam viajando em turismo, eles estavam sendo perseguidos e expulsos por terríveis perseguições. Os primeiros séculos do cristianismo, irmãos,
foram sucedidos por grandes perseguições, 3 grandes perseguições por parte de imperadores romanos. Muitas pessoas que estavam exiladas, que estavam longe, que tiveram que fugir, elas não estavam só com a dor da saudade da sua terra natal. Eles acabaram de ver seus filhos sendo mortos, queimados vivos. O que pode dar um alento para esse povo? Relembrar da promessa. Nossa religiosidade é diferente. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Discípulo de Jesus Cristo anseia em ver o novo céu e a nova terra. Discípulo de Jesus Cristo anseia ver Jesus descendo das nuvens dos céus com poder e grande glória. Discípulos de Jesus Cristo estão sensibilizados, estão desejosos e ávidos por aquilo que nós cantamos hoje aqui. Ó Pai, queria tanto ver o meu Senhor descer. Mas pode ser com mais vontade, mais força. Senão não dá para ouvir lá. Dá para ouvir aí não. Lá não dá para ouvir. Não dá para, nem ali na porta. Ó Pai, o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar enfim. Por isso eu canto glória. Vamos pular para a segunda estrofe. Ó Pai, eu canto ouvir o som que vai surgir, o encontro triunfal. Olha só. Rever amigos que feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, tu sim naquela cruz voltará enfim. Por isso eu canto glória. Vocês não são como eles. Vocês não usam de vãs repetições, achando que vão ser ouvidos pelo Senhor.
Vocês precisam entender que vocês estão em comunhão íntima com o Senhor. E vocês precisam, nessa hora, demonstrar o que está no coração de vocês. Tá bom, Senhor, eu vou demonstrar o que está no meu coração. Senhor, eu preciso de um carro melhor. Não é isso que tem que estar no coração de vocês. Senhor, eu estou doente, preciso melhorar, mas não é isso que precisa estar no coração de vocês. Senhor, eu queria um emprego melhor, mas não é isso que tem que estar no coração de vocês. Vocês podem pedir essas coisas depois. Primeiro é o Senhor, o seu relacionamento com o Senhor é o que vai perdurar, é a razão do nosso viver, é o sentido da nossa existência, é o do porquê nós estamos aqui ainda, o anseio nosso de sermos encontrados por Cristo e ser achados nele, o anseio de que Ele porá fim a toda dor, toda dúvida, toda dificuldade, todo problema. Vocês oram assim, assim que vocês oram. Vocês são diferentes. Vocês são diferentes. É justamente no coração que nos distinguimos, irmãos. O que realmente nós desejamos? Queremos que Cristo volte mesmo? Ou eu quero que Ele espere um pouco mais? Eu quero que o Senhor volte, Senhor, mas eu entrei na faculdade agora, dá para esperar um pouquinho. Mas eu quero que o Senhor venha. Acabei de casar, Senhor, dá para esperar um pouquinho mais, mas pode vir. Espera só mais um pouco. Estou com casamento marcado. Mas pode vir, Senhor, só mais um pouquinho. Esperei tanto por esse momento. Senhor, deixa eu ver pelo menos meu filho crescer. Mas venha o teu reino. São momentos como esse que a gente começa a perceber o quão diferentes, o quão semelhantes nós somos de todos os outros que de fato não seguem Jesus Cristo, ou seguem por conveniência. Os relacionamentos com o Senhor são como os nossos relacionamentos utilitaristas. Se eu tiver algum benefício nessa amizade, então ela é boa para mim, porque o que não for muito agradável, o que eu não concordar muito, eu me afasto. A gente é assim, a gente é explorador uns dos outros. E o sujeito está ligando, ele já vai pedir de novo. Essa amizade não é muito boa. A amizade que eu prefiro é aquela que eu vou receber alguma coisa. Muitas vezes nós nos relacionamos com o Senhor dessa forma, ou achamos que estamos nos relacionando com o Senhor dessa forma. Não é desse jeito não, volta lá e começa a orar de novo. Esse coração aí não é assim não, volta lá. Tem uma citação aqui que vale a pena compartilhar. Só mais um lembrete. No final de Apocalipse, nas últimas palavras de Apocalipse, nós encontramos: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. É o famoso Maranata. Ora, vem, Senhor. Vem o teu reino, de maneira frívola ou descuidada. Ao longo dos séculos, os seguidores de Jesus, debaixo de perseguição brutal, têm feito essa oração com consciência e fervor. Eu fico imaginando a diferença de eu falar assim: venha o teu reino, e uma menina, uma garotinha crente, cristã, lá no Afeganistão, com 5 aninhos de idade, que está sendo arrancada da sua casa para ser leiloada para a escravidão sexual. A diferença dela pedir: venha o teu reino, Senhor, e eu pedir: venha o teu reino. Então ele diz: ao longo dos séculos, os cristãos, seguidores de Jesus Cristo, debaixo de perseguição brutal, têm feito esta oração com consciência e fervor, mas tenho a impressão de que os bancos confortáveis de nossas igrejas zombam de nossa sinceridade quando repetimos essa frase hoje: venha o teu reino. Eu não tenho dúvidas de que todos nós desejamos a volta de Cristo, mas nós não nos importamos muito com isso de fato. Nós queremos que o Senhor intervenha no nosso contexto, de alguma forma, a trazer alguma paz, alguma tranquilidade, e que Ele demore bastante em voltar. Carson diz assim:
Não tenho dúvidas de que nenhum de nós tem objeções sobre a volta de nosso Senhor e a plenitude do reino de Deus, mas esse é um desejo de nosso coração? Será mesmo que desejamos ardentemente que venha o reino em toda a sua insuportável justiça? Ou será que preferimos patinar num atoleiro de falsidade e injustiça? O segundo aspecto desse pedido, venha o teu reino, tem a ver com essa vinda consumada do reino. Mas tem um outro aspecto, o aspecto do reino que já foi inaugurado, que se comenta que é o reino que veio, que já chegou, mas ainda não totalmente. Quando Jesus vem, ele diz: o reino é chegado. Não é o reino consumado, daquele primeiro momento que eu acabei de dizer para vocês, mas ainda que de maneira parcial e limitada, o reino já está presente. Como assim o reino já está presente? Quando o Senhor apresenta as normas, as leis deste reino, Ele vai dizer várias vezes: o meu reino não é deste mundo, demonstrando que há um outro reino, e que Ele está instaurando esse reino. Por exemplo, vocês já ouviram isso. Algumas vezes ele chega para os discípulos e pergunta: o que vocês vinham discutindo no caminho? Nós vínhamos discutindo no caminho sobre qual de nós era maior no reino dos céus. Ele diz: no reino deste mundo é assim, quem tem mais poder domina sobre os outros, mas entre vós não é assim. Vocês já são integrantes desse reino. Quem dentre vocês, os meus discípulos, que anseiam por esse reino já sendo apresentado e vivido, quem quiser ser o primeiro, vá lá para o fim da fila e seja o último. Esse é o padrão deste reino. Quem quiser ser o maior, se rebaixe o máximo que puder. Se rebaixe o máximo e se humilhe para todos. Sirva a todos. E assim você será tido como grande. Então o nosso Senhor está o tempo todo aqui apresentando o padrão deste reino. Então quando nós rogamos: Senhor, venha o teu reino, em outras palavras, além de desejar que venha o reino consumado, eu estou dizendo: Senhor, que esses preceitos já sejam vividos agora, que esse padrão de justiça, de equidade, de retidão, de um padrão diferenciado já seja vivido. E nesse ponto aqui, os discípulos de Jesus, quando fazem esse pedido, descobrem que os pedidos que nós fazemos, e sendo atendidos, nós nos comprometemos: Senhor, venha o teu reino. Em outras palavras, Senhor, que nós encontremos entre nós aqueles que procuram ser últimos e não primeiros. Venha o teu reino, Senhor, significa que entre nós procuremos os últimos lugares e não os primeiros lugares. Que entre nós todos reconheçam os outros superiores a si mesmos. Eu vou atender vocês, vou começar isso. Tá bom, é sim, pode começar a fazer. Então como eu posso pedir ao Senhor: venha o teu reino, mas eu procuro os holofotes, os primeiros lugares? Os fariseus que são assim, que procuram as cabeceiras dos banquetes, procuram os primeiros lugares, procuram as recompensas humanas. Todos os pedidos que nós fazemos ao Senhor, de alguma forma, se Ele atender, nós nos comprometemos a viver da maneira com que eu estou pedindo para Ele. Eu preciso que o meu coração, de fato, anseie pela volta de Cristo. É o que vai me diferenciar, é o que vai diferenciar a minha religiosidade de qualquer outra.
Ah, não, mas a igreja de vocês é igual a outra, né? Tem um introito e tal. Não, isso é igual, mas nossa religiosidade é muito diferente. É muito diferente. Sabe por quê? Porque nós temos clamado ao Senhor que nos dê um coração segundo o seu coração. Nós desejamos ardentemente que o reino seja propagado. Lá em Lucas 17, as pessoas perguntando ao Senhor sobre o reino, Jesus diz assim: ninguém vai dizer para vocês, olha o reino aqui, ou olha o reino de Deus lá, porque o reino de Deus não vem com essa visível aparência que vocês esperam. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu diria para essa pessoa, se a senhora olhar o culto, olhar a superfície, a senhora vai ver coisas muito iguais, mas se a senhora tiver paciência de olhar no fundo, a senhora vai ver que nós somos diferentes, porque o nosso coração tem um desejo de ver o reino sendo instalado. Um dos nossos precursores da fé reformada na Escócia, John Knox, vocês já me ouviram dizer isso algumas vezes. Depois dessa conversão em Jesus Cristo, ele chega no seu país e faz um pedido: ó Deus, dê-me a Escócia